A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 358º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os livros 2 de João e 3 de João. Mas antes, no livro 2 de João, vamos compreender a mensagem do livro. Autor, João. Tema, Andando na Verdade. Data, 85 a 95 depois de Cristo. Considerações preliminares. O autor se identifica como o Ancião, provavelmente um título honroso atribuído ao apóstolo João nas 2 décadas finais do século I. Devido à sua idade avançada e à sua respeitável posição de autoridade espiritual como o único dos 12 apóstolos ainda vivo, João dirige esta carta à senhora eleita e a seus filhos. Alguns interpretam a senhora eleita figuramente como uma igreja local, sendo seus filhos os membros dessa igreja e sua irmã a eleita. Como uma congregação idêntica, outros interpretam a endereçada literalmente como uma viúva cristã em destaque, conhecida de João numa das igrejas da Ásia Menor, sob os seus cuidados pastorais. A família dessa senhora, bem como os seus filhos da sua irmã, são pessoas de destaques entre as igrejas daquela região. Como as outras epístolas de João, 2 de João provavelmente foi escrita em Éfeso, em fins da década de 80 e no começo da década de 90. Propósito: João escreveu esta carta a fim de prevenir a senhora eleita contra os falsos obreiros, mestres, evangelistas e profetas que perambulavam pelas igrejas. Os tais abandonaram os ensinos do evangelho e pregavam os seus falsos ensinos. A destinatária não devia recebê-los, dialogar com eles, nem auxiliá-los. Fazer isso significaria ajudá-los a disseminar os seus erros e participar da sua culpa. A carta repudia o mesmo falso ensino denunciado em 1 de João. Visão panorâmica. Esta epístola realça a advertência que também se acha em 1 de João, sobre o perigo de falsos mestres que negam a encarnação de Jesus Cristo e que se afastam da mensagem do Evangelho. João se alegra por ver que a senhora eleita e seus filhos andam na verdade. O verdadeiro amor cristão deve ser obediente aos mandamentos de Cristo e ser mútuo entre os irmãos. O amor cristão deve também incluir o discernimento entre a verdade e o erro, e também não dar apoio aos falsos mestres. Receber amavelmente os falsos mestres é participar dos seus erros. A carta é breve, pois João planeja uma visita para breve e assim falar-lhe de boca a boca. Características especiais. São 3 as características principais desta epístola. Primeiro, é a menor do livro do Novo Testamento. Segundo, tem semelhanças surpreendentes com 1ª e 3ª de João. Quanto à sua mensagem, vocabulário e estilo simples de escrita. Terceiro, constitui-se num importante complemento à mensagem de 3ª de João, como prevenção quanto a receber e ajudar obreiros estranhos, desconhecidos. Conclui insistindo na necessidade de cuidadosos discernimento à luz dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, antes de alguém apoiar esses falsos obreiros. A inspiração do dia, elogio e mandamento aos fiéis, e conselho e advertência sobre os falsos mestres. No livro 2 de João, destaco a senhora eleita. Vamos compreender a mensagem no versículo 1. Alguns entendem que estas palavras significam que esta carta de João foi dirigida a uma senhora crente chamada Quíria, que em grego significa senhora, e sua família. É mais provável, no entanto, que a expressão senhora eleita e os seus filhos seja uma maneira figurada de dizer a igreja e aos seus membros. Ainda no versículo 1, amo na verdade. João ama o próximo e tem solicitude por eles, segundo a revelação do Novo Testamento a respeito de Cristo.
É possível demonstrar amor ao próximo sem, porém, dedicar-se à verdade da palavra de Deus. Tais pessoas colocam o amor, a aceitação do próximo, a amizade e a união acima da verdade e dos mandamentos de Deus. Por outro lado, também é possível uma pessoa da igreja difundir a verdade bíblica e defender as suas doutrinas, sem, porém, demonstrar amor e solicitude ao próximo. O que Deus requer é que tenhamos amor tanto à sua verdade quanto ao próximo. Devemos falar a verdade em amor. Graça, misericórdia e paz. Vamos compreender a mensagem no versículo 3. As condições para receber a graça, a misericórdia e a paz de Deus são guardar a verdade e amar os irmãos. Deixar de fazer uma ou outra dessas coisas levará a igreja a perder as bênçãos de Deus. Muitos enganadores. Preste atenção na mensagem no versículo 7. João adverte que muitos enganadores e falsos mestres estão pervertendo a palavra de Deus e procurando persuadir os cristãos a aceitarem seus ensinos. Seus falsos ensinos dizem respeito à pessoa de Jesus Cristo. Negam que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, nascido da Virgem, cujo sangue provê o perdão do pecado de todos quantos nele creem, e que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não persevera na doutrina de Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 9. Aqueles que rejeitam a revelação original de Cristo e dos apóstolos não têm a Deus. Embora possam afirmar que conhecem a Deus, estão enganados se não permanecerem nos ensinos de Cristo. Aqueles que abandonam a doutrina de Cristo abandonam a Cristo. Toda a teologia que não mantém a verdade e a justiça revelada do Novo Testamento não é a teologia cristã e deve ser rejeitada. E chegamos ao final. Não o recebais. Esta é a compreensão no versículo 10. O amor e a lealdade do crente a Cristo e a palavra de Deus deve levá-lo a rejeitar e considerar inimigo do Evangelho de Cristo qualquer crente professo, ministro ou leigo que não for zeloso da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Todos aqueles que distorcem a doutrina bíblica e a ela se opõem não devem ser recebidos na comunhão da igreja. Primeiro, Deus adverte o crente a ter cuidado para não aceitar os falsos ensinos. É preciso cuidado porque já muitos enganadores entraram no mundo. Segundo, o crente deve classificar todos os ensinadores que não permanecem na doutrina de Cristo como mestres sem Deus e sob condenação divina. Terceiro, Deus proíbe o crente de apoiar ou sustentar financeiramente o trabalho de tais mestres e de participar do mesmo. Isso seria participar com eles na oposição a Deus e à sua palavra, e ser passível da mesma condenação dos ensinadores que transigem com a verdade. Quarto, essas palavras solenes de João, inspiradas pelo Espírito Santo, são uma ofensa para muitos na igreja hoje. Acham que a admoestação de João está destituída de amor ou espírito de união. Porém, o ensino de João parecerá errado somente para quem não tem interesse pela glória de Deus, pela autoridade da palavra de Deus e para as pessoas que se destroem pelo seu repúdio à verdade de Deus. Vamos para a leitura no livro 3 de João, mas antes vamos compreender a mensagem do livro. Autor João, tema procedendo com fidelidade, data 85 a 95 depois de Cristo. Considerações preliminares. João, o apóstolo amado, apresenta-se novamente como o presbítero. Esta carta pessoal é endereçada a um fiel cristão chamado Gaio, talvez pertencente a uma das igrejas da Ásia Menor. Assim como as demais epístolas de João, 3 de João foi certamente escrita em Éfeso, em fins da década de 80 ou início da década de 90. Fim do primeiro século. Ministros itinerantes da igreja viajavam de cidade em cidade,
sendo comumente sustentados pelos crentes que os acolhiam em casa e os ajudavam nas despesas de viagem. Gaio era um dos muitos cristãos dedicados que graciosamente acolhiam e auxiliavam ministros viajantes de confiança. Ao mesmo tempo, um homem de projeção chamado Diótrefes resistia com arrogância à autoridade de João e recusava hospitalidade aos irmãos viajantes enviados da parte deste. Propósito do livro: João escreveu para dar testemunho de Gaio pela sua fidelidade, hospitalidade e ajuda prestada aos fiéis obreiros viajantes, para fazer uma advertência indireta ao petulante Diótrefes e para preparar o caminho da sua própria visita pessoal. Visão panorâmica. 3 homens são mencionados por nome em 3 de João. Primeiro, Gaio é calorosa e honrosamente mencionado pela sua piedosa vida na verdade e pela sua hospitalidade exemplar para com os irmãos viajantes. Segundo, Diótrefes, um dirigente ditador, é denunciado por seu orgulho. Procura ter entre eles o primado, cujas manifestações são rejeitar uma carta anterior de João, calúnia contra João, recusar o acolhimento aos mensageiros de João e ameaçar com exclusão aqueles que os receberem. Terceiro, Demétrio, talvez o portador desta carta, ou pastor de uma comunidade na vizinhança. É louvado como um homem de boa reputação e lealdade à verdade. Características especiais. 2 características principais sobressaem nesta epístola. Primeiro, embora seja pequeno, dá uma noção de várias facetas importantes da história da igreja primitiva perto do final do século I. Segundo, há semelhança notável entre 3 de João e 2 de João. Mesmo assim, as 2 epístolas diferem entre si em um aspecto importante. 3 de João elogia a hospitalidade e ajuda oferecida aos bons ministros viajantes, ao passo que 2 de João acentua que não se conceda hospitalidade e sustento a maus obreiros, para não sermos culpados de apoiar seus erros ou más obras. A inspiração do dia. O perfil meritório de Gaio. Conselho a Gaio. No livro 3 de João destaco: que te vá bem. Vamos compreender a mensagem no versículo 2. Em geral, é da vontade de Deus que o crente tenha saúde e que tenha uma vida abençoada. Ele quer que tudo vá bem conosco, isto é, que nosso trabalho, planos, propósitos, ministério, família, etc., estejam de acordo com a sua vontade e direção. Portanto, as bênçãos de Deus, mediante a redenção em Cristo, visam a suprir nossas necessidades físicas e espirituais. No tocante à prosperidade, tanto física como espiritual, as Escrituras nos ensinam o seguinte. Primeiro, a expressão que te vá bem em todas as coisas. Do grego, eudou, literalmente significa fazer uma boa viagem. À luz desse significado, a oração prioritária de João é no sentido de que os crentes andem no caminho da salvação, que permaneçam na vontade e na verdade de Deus e desfrutem da sua bênção. Segundo, a vontade de Deus é que ganhemos o necessário para termos abrigo, alimento e roupa para toda a nossa família, e que tenhamos o suficiente para ajudar os outros e para promover a causa de Cristo. Sabemos que Deus pode nos dar o suficiente para as nossas necessidades e que Ele promete nos suprir conforme as suas gloriosas riquezas. Terceiro, embora oremos para Deus suprir todas as nossas necessidades materiais, devemos reconhecer que haverá ocasiões em que Deus permite que seus filhos passem por necessidades. Ponto número 1. Passamos tempos de aflição ou de necessidades para sermos despertados a confiar mais nele e desenvolver nossa fé, nossa perseverança espiritual e o nosso ministério. Ponto número 2. Podemos experimentar problemas difíceis quando, por causa do nosso testemunho e do trabalho de Cristo, o mundo nos oprime e persegue.
Terceiro, podemos experimentar pobreza devido às circunstâncias nacionais ou naturais, tais como guerra, fome, seca ou mais condições econômicas ou sociais. Quarto, a presença, a ajuda e a bênção de Deus na nossa vida física estão relacionadas à prosperidade da nossa vida espiritual. Devemos buscar a vontade de Deus, obedecer ao Espírito Santo, permanecer separados do mundo, amar a palavra de Deus, buscar a sua ajuda em oração, trabalhar com afinco e viver segundo o princípio de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quinto, mesmo estando bem a nossa alma, não estamos automaticamente isentos de dificuldades noutras áreas da vida. Devemos encarar as adversidades, aflições e necessidades com oração e confiança em Deus. Procedes fielmente. Vamos compreender a mensagem no versículo 5. João elogia Gaio por um aspecto específico do seu andar na verdade, que é a sua fidelidade na ajuda ao missionário viajantes. Ele lhes fornecia roupa, alimento, dinheiro e qualquer outra ajuda que necessitassem. Sua dedicação à causa missionária de Cristo era tão destacada que os missionários tinham especificamente mencionado o fato a João. A atuação de Gaio para com esses pregadores do Evangelho provinha do seu amor a eles, ao Evangelho e aos que estavam sem Cristo, porque pelo seu nome saíram. Vamos entender a mensagem no versículo 7. Os versículos 5 a 8 se referem aos mensageiros inerentes do Evangelho de Cristo. É um dever e privilégio do povo de Deus contribuir para suprir as necessidades da obra missionária. Primeiro, acolher, enviar e sustentar missionários deve ser feito de uma maneira digna de Deus. Não devem ser tratados como mendigos, mas como ao Senhor e como seus servos a levarem o Evangelho ao mundo inteiro. Segundo, o envio de missionários na igreja primitiva consistia em tomar as providências para a sua viagem e em fornecer-lhes alimento e dinheiro suficiente para pagar suas despesas e viver de modo adequado. Ao sustentarem os missionários, aqueles fiéis tornavam-se cooperadores na propagação da verdade. Ainda no versículo 7, preste atenção, nada tomando dos gentios. Os missionários que deixam seu lar e vão a outras terras a fim de proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo devem recusar a ajuda dos descrentes, aos quais estão procurando ganhar para Cristo. Aceitar ajuda de descrente pode servir de empecilho ao Evangelho e motivar acusações aos missionários de estar pregando para obter vantagens financeiras. Por isso, o missionário deve receber sustento de crentes individuais e da igreja. Ao contribuir para o trabalho missionário da nossa igreja, devemos lembrar-nos das palavras de Cristo. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de um justo. Que a palavra de hoje seja semeada em seu coração para a sua vida e assim para que possa ter um novo recomeço em Cristo Jesus. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.